Botei para gravar aqui para o pessoal que não conseguiu vir assistir depois. Inclusive, eu tô em dívida com você aí, não consegui subir ainda para o EAD, mas a ideia é que todos esses três treinamentos estejam lá, junto com os materiais, né, que a gente já conversou com você, os próprios slides, mas também as práticas, né, e outras informações aí necessárias, tá bom? Mais uma vez, né, pessoal, trazendo aqui a importância da gente ter parado mais uma hora aí do nosso dia para poder conversar um pouquinho sobre a metodologia da GPTW, né? Eu gosto sempre de iniciar com essa pergunta, por mais que pareça repetitivo, mas para a gente entender o propósito mesmo, né? O que está fazendo a gente seguir com a metodologia e seguir com o cuidado aí nas nossas áreas, tá? Então, a gente não está aqui dando treinamento para encher linguiça, né? Só para falar que a gente fez, né? Só para depois cobrar de vocês. A gente quer realmente um aprofundamento, né? Através desses treinamentos, para que a gente consiga colocar em prática tudo que a GPTW nos propõe, sugere, e também que seja um apoio, um auxílio também para novos. Né, insights de como melhorar aí a qualidade de vida do nosso ambiente de trabalho, tá? Olá, Martins, você abriu o microfone, você quer falar alguma coisa aí? Não, não. Pode, vocês fiquem à vontade, tá, pessoal, para me interromper, tô vendo vocês aqui, mas se tiver alguma dúvida, né, mais uma vez, coloco aqui a necessidade da gente bater um papo, tá? Mesmo que talvez a dúvida de vocês seja um pouco mais, enfim, complexa, né? O importante é a gente ter esse espaço de comunicação, né? De realmente de liberdade para poder trazer os levantamentos, conseguir alinhar o que for necessário, tá? É muito mais importante do que vocês se manterem com uma dúvida que às vezes parece complexa, mas é simples e consegue ser resolvida através de uma boa conversa, né, de um bom esclarecimento, tá bom? Hoje é o nosso último treinamento, né, sobre essa sequência aí que a gente criou para falar sobre a metodologia da GPTW, passando aqui das últimas conversas que a gente teve, a primeira, nós falamos sobre o Trust Index, né, que é a pesquisa de clima que a gente realiza anualmente, que é o momento em que que as pessoas são ouvidas, né, elas podem responder cada pergunta lá de acordo com o que elas acreditam. No nosso segundo encontro, nós falamos sobre as 9 práticas que a gente coloca no Culture Audit, que é justamente o documento que a gente envia para a GPTW, para que a gente seja avaliado e possa ganhar os rankings, né, como a gente ganhou o de Minas, né, os melhores de Minas. E, por fim, nós vamos falar hoje sobre a práticas for all, né? Aí você me pergunta assim, Renata, então tudo que a gente estudou sobre as 9 práticas vão para o lixo? Não, tá, pessoal? Essa prática, essa nova forma de avaliação do Culture Audit, ela veio para poder simplificar, né, de acordo com o pessoal da GPTW, para poder simplificar as 9 práticas, tá? Então, as 9 práticas, elas continuam existindo como um pilar de sustentação, como uma forma mesmo né, esqueci a palavra, mas enfim, de forma mesmo que a gente possa se espelhar nelas, né, como fundamentos, para que a gente consiga construir as práticas for all, tá? Quando a gente está falando das práticas for all, a gente está falando sobre práticas que incluam as pessoas, né, nas ações de construção da empresa, né, nas ações, nos alvos que a empresa tem estabelecido, né. Então, não são só práticas para todos, como também são práticas feitas por todos, né. Então, a gente vê aí, de novo, uma mão de duas vias, né, na verdade, uma via de mão dupla, que demonstra a necessidade da empresa ser feita por todos, né? Então, desde a fundamentação de ideias, de inovação, né, das estratégias serem construídas por cada pessoa da empresa, mas também da criação de um ambiente que gere exatamente esse movimento, né? Essa movimentação aí de gerar inclusão mesmo de todas as pessoas, né? Que vai da alta liderança até a outra pessoa que está do outro lado, tá? Até a outra extremidade. Então, as empresas for all, né? Isso é
um resumo do que são empresas for all, elas são capazes de maximizar o potencial humano, né, por meio de uma liderança efetiva, por meio de propósitos e de uma base sólida de confiança, tá bom? Entre todos os colaboradores. Então, é uma frase que resume bem o que eu vou passar aqui para vocês a partir de agora, né, sobre essa necessidade de criar ambientes for all, né? Tendo sempre a confiança como uma base, né? Como eu já disse, esse é o pilar principal da GPTW, é a confiança, mas que gere ambientes que promovam a maximização do potencial humano. O que é isso, então? É você criar possibilidades, né? Mais uma vez, oportunizar espaços para que as pessoas sejam o seu melhor, tá? Isso que demonstra a maximização do potencial humano, justificado dentro de uma base de confiança sólida e de uma cultura de inovação, tá? Então, aqui, ó, vocês conseguem ver esse esquema que os valores, um ambiente onde gera valores, onde tem bons valores consolidados, onde tem uma cultura de confiança e onde a liderança é eficaz, promove a maximização do potencial humano e, consequentemente, gera resultados para o negócio e gera inovação por todos. Tá? Então, esse é o esquema básico do que a gente vai conversar agora, de como a GPTW tem nos avaliado a partir desse ano de 2020. Então, nós já ganhamos o ranking através dessa avaliação, tá? Nós enviamos o compilado das nossas práticas, tá? E daqui a pouquinho eu vou falar como que é feito, mas buscando sempre esses 3 pilares de sustentação que geram, que promovem a maximização do potencial humano e, consequentemente, gera resultados para o negócio e gera inovação por todos, tá bom? Então, vamos lá. O principal critério que eles utilizam, que a gente observou que eles utilizam para avaliar as nossas práticas agora, é através da nossa singularidade. Então, a Montreal, ela está apresentando características que só a Montreal faz, entendeu? Então, durante toda a nossa escrita dos nossos textos, a gente tentou buscar exatamente algumas características, alguns critérios que são muito singulares, que são características únicas da Montreal, tá? Então, não adianta a gente colocar lá que nós temos caixa de sugestão, que a gente realiza, né, enfim, qualquer processo, assim, que seja parecido, que tenha em outras empresas, né, que talvez sejam processos essenciais, já não cumprem, né, já não fazem tanto sentido para eles, tá? Eles querem algo que seja da Montreal, que seja característica da nossa cultura e que realmente faça e impacte nós, né, os colaboradores, e também a sociedade ao nosso redor, tá? Então, o que mudou foi justamente a necessidade, né, a justificativa deles para terem mudado esse critério de avaliação, foi a necessidade realmente de notar, de acompanhar a sociedade em movimento, né? Muita coisa mudou aí nos últimos anos, principalmente dentro do ambiente corporativo, e a GPTW está tentando acompanhar essas mudanças, tá? Então, essa foi a principal justificativa que eles deram, né, de acompanhamento mesmo das mudanças, né, no ambiente corporativo, além da necessidade de tornar também uma narrativa mais fluida, né? Como eu disse, nesse esquema aqui, vocês conseguem notar exatamente que uma coisa liga a outra, né? Não tem só aquelas práticas lá, compartilhar, atrair, cuidar, celebrar. Hoje existe um esquema, né? Que cada uma dessas práticas contemplam esse esquema, né? Mas ele exatamente ele demonstra tudo aquilo que a gente falou já dos fundamentos, né? Que maximizar o potencial humano, que prezar pela pessoa que está trabalhando nas nossas equipes, né? Gera resultado de negócio e gera inovação por todos. E como é que a gente vai maximizar o potencial o potencial humano dessas pessoas que trabalham com a gente? Através dos nossos valores bem fundamentados, através da confiança, da cultura de confiança e através da eficácia da nossa liderança, tá? E aí eu vou apresentar para vocês exatamente como cada um desses pilares se exemplifica, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Como eu disse, então, trazendo o que a gente tem mais de especial, né? O que torna a experiência do nosso colaborador incrível, né? Outro dia eu já até dei esse exemplo aqui para vocês, quando a gente estava fazendo aquela ação das férias das crianças em julho, né?
o pessoal falou com a gente, eu ouvia nos corredores assim, nossa, mas eu nunca vi isso em empresa nenhuma, né? Isso é uma ação que torna a Montreal uma empresa única, né? Nesse sentido, assim, principalmente quando a pessoa consegue se comparar em outros momentos de vida e para e olha, puxa vida, eu não vejo isso em lugar nenhum no mercado de trabalho, né? Essa importância, esse cuidado, esse calor, né? Tudo isso que a Montreal traz. Não a ação em si, né? Mas o cuidado e a importância que a gente dá para a vida das pessoas além do ambiente corporativo, tá? Então, são esses tipos de exemplo que, mais uma vez, eu vou falar aqui, mas eu também vou convidar vocês a exemplificarem por dois motivos. Um, para nos ajudar o RH a escrever, né, para nos ajudar a ter os nossos insights, a ver, porque às vezes nas equipes de vocês, de forma particular, vocês têm algumas atividades, né, como o pessoal, por exemplo, da fábrica de software, que tem a wiki própria deles, né, que eles utilizam para a gestão da área. Então, nesse movimento de trazerem para a gente essas ideias, esses exemplos, nos ajuda a ver exatamente o que nós temos como forma singular, né, de forma única, para conseguir passar para esses textos e sermos avaliados como nós merecemos de fato, tá? Não só o que já fazemos, mas também ideias de como melhorar, né? De como é que a gente pode melhorar a nossa gestão, como é que a gente pode melhorar o nosso dia a dia, né? A nossa forma de tratar com as pessoas que estão ao nosso lado, tá? Aqui são alguns benefícios que eles demonstraram para a gente, que é um processo mais rápido, né, mais simples e mais objetivo. A gente já tinha, como eu mostrei para vocês no treinamento passado, nós já tínhamos as práticas prontas, né? O que a gente precisou foi demonstrá-las dentro desses novos pilares, né? Então, enxugou bastante também. Eu não participei, né, da pesquisa de 2021, mas enxugou bastante, principalmente em quantidade de palavras, né? Então a gente teve que resumir muito as questões que a gente colocava lá, né? Como eu disse, criar uma ligação aí entre uma área e outra, uma prática e outra, para criar esse sentido que eles estão pedindo agora. Mas, de certa forma, ficou realmente uma explicação, uma exposição mais simples, né? E mais objetiva também. Aqui a principal mudança que eles colocam muito também é que o mais nem sempre é o melhor, né? Então, eles pedem muito, eles pontuam muito isso para a gente. Pessoal, a gente não quer saber de todas as práticas que vocês fazem hoje na empresa, porque com as 9 práticas, a gente tinha que descrever todas as práticas, né? Com essa nova forma de avaliação, eles não querem saber todas as práticas, eles querem saber o que nos torna único, né? O que de singular e de incrível que a Montreal oferece, ao mesmo passo que também pede para a gente expor dados, né? Mostrar provas de que realmente nós fazemos isso, tá? Então, essas são as duas questões aí principais que eles trazem. Aí tá a diferença, né, das novas práticas. Então, aqui eles pediam todas as práticas, todos os programas, todos os benefícios. Então, assim, não adianta a gente colocar que a gente tem plano de saúde, que a gente oferece plano de saúde para os nossos colaboradores, porque isso é uma prática muito comum, né? Assim, qualquer boa empresa hoje no mercado de trabalho, qualquer empresa mediana no mercado de trabalho oferece plano de saúde para os colaboradores. Então, isso não nos torna único, isso não nos torna singular, né? A gente precisa procurar e desenvolver práticas que nos tornam únicos, né, e singulares e incríveis, tá? Então, hoje eles estão pedindo isso, né? O que a gente faz de melhor, menos é mais, e entender o impacto da nossa cultura, tanto para as pessoas que trabalham dentro da nossa organização, mas também para a sociedade que está ao nosso redor, tá? Então, eu vou falar aqui exatamente sobre aqueles esquemas, vou começar com o pilar confiança, tá? Aí eles colocam esse esqueminha aqui para a gente responder. Então, a gente responde de acordo com esse esqueminha. Quais qualidades essenciais tornam a sua organização um excelente lugar para se trabalhar? Como vocês criam esse ambiente único e por que vocês fazem isso? Então, o nosso texto foi todo guiado através dessas 3 perguntas, né? O que a gente faz e como
como e por que a gente faz, né? Sempre pensando nessa questão intencional, dos exemplos, né? Apresentando para eles. E aqui está falando exatamente, né, os que eu estou falando, não quero ser repetitiva, o que diferencia a nossa organização, quais são as estratégias concluídas para incluir todos os colaboradores, quais são os programas de benefícios mais impactantes, né? Como que essa cultura programa, essa cultura ou programas de benefícios dão suporte e impactam os nossos negócios. Sempre aqui, ó, sempre pedem, usem exemplo, indicadores específicos, né, que programas e ações constroem ponto forte da organização. E isso, né, lembrando que a confiança é o pilar base da GPTW, né? Então, todos aqueles pilares, aquelas características que a gente responde na pesquisa de clima, né, que é a camaradagem, as outras, eu acho que eu coloquei aqui nesse slide aqui. Credibilidade, imparcialidade, respeito, orgulho, camaradagem, todas essas características, né, que são inclusive avaliadas na pesquisa de clima, elas estão baseadas nesse pilar, né, que é a confiança. Então, de que forma a gente gera confiança? A gente gera uma cultura de confiança para os nossos colaboradores, né? De que forma que as pessoas que estão abaixo dos líderes conseguem confiar, né, uns nos outros, mas também na própria liderança, tá? Então, eu fiz um resuminho aqui, que é por que a gente faz o que a gente faz, qual que é a motivação, o que nos motiva, né, qual que é o propósito das nossas ações dentro da empresa, como que a gente constrói uma cultura abrangente de confiança, né, como é que a gente bota realmente isso na prática, como é que a gente gera uma cultura de confiança, como fazemos o desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores, né? E quais são os investimentos, ações, os programas, os benefícios, né? Tudo isso voltando para a importância realmente de criar esse laço de confiança para as pessoas, tá? E aí eu quero chamar vocês aqui, alguém, para dar um exemplo de como que vocês conseguem enxergar que a gente já faz isso, né? Como é que a gente propicia já o ambiente de confiança e como vocês acreditam, ou como vocês acreditam que a gente pode melhorar esse critério nas nossas áreas. Renata, deixa eu falar um pouquinho então da fábrica de software. Uma coisa que a gente, né, desde o início lá, né, sempre acaba que sempre a gente vai falar um pouquinho da metodologia ágil, né, que tem muito a ver com o que ela prega, tá? É, vocês vão ver, eu vou estar sempre batendo nessa tecla. Mas é porque uma das coisas que geram essa confiança é a descentralização das decisões, envolvimento do time com as decisões, a transparência sobre o que está acontecendo nos bastidores. Isso traz uma certa segurança, não pode chamar isso de conforto, mas a transparência para saber o que está acontecendo, o que está sendo decidido, né? E quando for decidido, até que ponto você, né, deve e pode envolver o time, a gente tenta envolver em todas as decisões, né? E principalmente essa hierarquia horizontal aí, eu acho que é uma das coisas assim que faz como uma cascata, sabe? Faz gerar a credibilidade, a imparcialidade, o respeito. Então, assim, o que me vem à mente, a princípio, isso daí é um motor propulsor. Excelente, Thiago. Tá vendo? Por isso que eu gosto que vocês participem, pessoal, porque eu confesso que, apesar da gente ter escrito, né, o texto já, o pilar de confiança, eu não fiquei, eu não sei a Laila, mas eu não fiquei satisfeita com o que a gente escreveu, né? Tem algumas ações que exemplificam essa questão da confiança, por exemplo, o café com a diretoria, né, que é também uma forma de estar diretamente ali com a diretora para poder trazer resultados, levantar demandas das áreas, né? Isso aproxima, né? E de certa forma diminui um pouco assim essa enfim, essa hierarquia. Hierarquia. Eu ia falar com hierarquização. Hierarquização. Aham. Isso. Mas, né, enfim, isso faz com que as pessoas sejam protagonistas, né, ali Isso. no seu trabalho. Então, duas palavras, assim, resumindo o que você falou, que eu acho muito importante, que é autonomia e informação.
né? A gente abrir as portas para a nossa equipe, de onde a gente está, vou falar até disso, né? Está principalmente no pilar de valores, de onde a gente está saindo, para onde a gente quer chegar, né? O que tem acontecido, não no sentido de fofoca, né? Mas no sentido de informar mesmo, de trazer eles para dentro da estratégia e de dar autonomia, né? No sentido assim de responsabilizar as pessoas que estão fazendo parte da nossa equipe, que elas têm um papel fundamental no processo, né? Porque se Pertencimento também, tá, Renata? Isso, exatamente, exatamente. Porque se eu estou fazendo um exercício, né, uma atividade corriqueira, vamos supor, se eu estou simplesmente subindo aulas lá para o Montreal Academy, e eu não entendo a profundidade da importância do treinamento, do desenvolvimento das pessoas, de entender as dores de cada área, né? Se eu tiver, por exemplo, montando treinamentos, né, esporádicos aí, sem fundamento nenhum, sem demanda, sem necessidade, e não entender o que está por trás disso tudo, né? O que a Montreal tem pedido em relação a treinamento, a desenvolvimento, né? Eu não vou enxergar eu vou estar lá fazendo aquela ação puramente operacional, né, de ficar subindo lá, aula lá pro EAD, sem entender né, o todo, o total dessa, e a importância dessa atividade, né, eu vou estar fazendo atividade por fazer. Ah, não, meu papel é só fazer isso. Meu papel, vamos dar exemplo aí, da Lu. Meu papel é só cumprir responsabilidade solidária, é só confirmar, comparar contrato, é só confirmar se o cliente está pagando, né? Enfim. E se ela não entender a importância, né, de todo o sistema que está por trás disso tudo, de onde que a ação dela acarreta, né, de onde que leva o feito dela, isso perde o propósito, né? A pessoa não enxerga o todo, isso perde a importância para a pessoa não, né? Enfim, então é muito importante que a gente informe, né, as pessoas que estão debaixo da gente, que estão ao nosso redor também, o que tem acontecido, para onde é que a empresa quer chegar, né, o exemplo que me vem na cabeça na questão dos valores também foi os OKRs, né, que a Montreal está aplicando agora esse semestre, porque isso nos dá um norte, né, de onde toda a nossa filial quer chegar e como cada área pode promover, né, esse alvo, essa chegada, né? Então, isso é muito bacana, né, da gente levar essa informação, munir essas pessoas, né, dar esse nível de poder, de responsabilidade e de autonomia para que elas possam aprender, né, entender a importância e a completude, né, do trabalho dela, não apenas como uma ação operacional de ficar formatando tabela, inserindo dados lá, mas entender que se ela não fizer isso, né, isso tem impacto da mesma forma como se ela fizer, né, o impacto é positivo e o ganho é muito maior, tá? Então, ótimo exemplo aí, Thiago, em relação à confiança, né? Isso aí da informação, do pertencimento e da autonomia são exemplos bem importantes que impactam a nossa equipe, tá? Falando agora sobre os valores, essas são a pergunta, né, principal norteadora. Quais são os valores ou princípios orientados em sua organização? Esse aqui eu confesso que foi outro texto também que foi bem difícil de escrever, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas coisas que destacam, né, na cultura da Montreal, assim. Então, foi um pouco mais fácil de identificar pela Montreal justamente ser uma empresa calorosa, né, uma empresa amorosa, uma empresa cuidadora, vamos dizer assim, né? Tanto no sentido de cuidado mesmo, de preocupação, mas também no sentido de celebração, né, de festejo. Então, isso aí foram valores bem destaques, né? Só que aqui também está falando exatamente sobre o nosso dia a dia, né? Não é só num treinamento, não é só numa palestra, não é só lá no encontro com a diretoria, não é só lá no check-in de OKRs, é como que a gente consegue colocar esses valores que a gente fala, né, que a Montreal tem, também a nossa essência lá, né, do maker, inteligência, facilidade, como é que a gente coloca, como é que a gente informa isso para todos, né, como é que a gente deixa que todo mundo saiba, e como é que a gente coloca isso na nossa prática do dia a dia, tá? Então, está pedindo para descrever os valores,
como que esses valores impactam nas tomadas de decisão, né, da empresa, seja em situações mais críticas, né, ou até mesmo em ganhos, enfim. Como que eles também refletem nas oportunidades de desenvolvimento, nas promoções, né, nos reconhecimentos, isso tudo é muito importante. Então, eu costumo dizer que os valores aqui de forma mais enxuta, que os valores são a amálgama, né, da cultura da empresa, né, aquilo que junta, aquilo que gruda, aquilo que é o pilar que talvez seja, enfim, é isso mesmo, aquilo que junta mesmo é, a, o apoio, né, da estratégia e dos objetivos e fomenta a cultura da empresa, tá? É aquilo que está debaixo ali do iceberg, né? Toda aquela camada ali debaixo do iceberg, né? E que, de certa forma, consegue ultrapassar a água e a gente consegue ver ali um pouco do que é visível, mas também daquilo que não é visível, daquilo que não é falado, né? Esses são os tipos de valores das empresas, né? Então, a gente tem que falar quais são esses valores, por como que eles foram criados, né? Se eles foram criados pela alta liderança, ou se o grupo, o corpo da empresa teve participação nessa criação, por que que eles são importantes para Montreal, quais ações evidenciam esses valores no dia a dia, e como que os nossos colaboradores estão alinhados aos nossos valores, aos valores da Montreal. E aí eu queria convidar alguém para falar um pouquinho sobre essa questão aí na equipe de vocês, quem se sentir à vontade, sobre alguma ação específica que vocês já façam ou alguma ideia que vocês têm de melhorar para os próximos passos aí que a gente tem. Esse negócio de valor, cultura, missão, visão, é um pouco mais amplo mesmo e complexo, né, da gente tratar, principalmente porque envolve a abrangência nacional, né, a nossa filial não é 100% independente, mas eu acho que, principalmente, né, a nossa filial, ela tem uma característica muito única enquanto valor. E aí eu queria deixar vocês à vontade para falar o que vocês pensam sobre. O silêncio diz tudo? Então, não vou falar mais nada. Então já tá dito, é isso aí mesmo. Boa, Sara. Eu acho, sinceramente, que nesse quesito aí, eu acho que falta um pouquinho da gente compartilhar mais com a empresa, assim, qual realmente é o nosso significado, né? Qual realmente é o nosso valor. Por exemplo, assim, né, na Aliança, que é a empresa que a gente presta serviço, todos os dias é falado sobre o valor da aliança, né? Que é a vida, que são as pessoas acima de tudo. Então, saúde e segurança é um tema que todos os dias é falado e todos os dias é batido no martelo. Aqui nós temos várias ações, mas assim, o nosso valor, a nossa missão, assim, pregada, escrita, assim, na testa, não está claro para todo mundo. Obrigada, Sara. Obrigada pela coragem, tá? Porque eu admito que eu também sinto isso. Por isso que eu falei que talvez tenha sido um dos textos mais difíceis, né, que a gente pegou para poder escrever. Porque a gente consegue enxergar, né, no nosso dia, como eu falei, algumas características que são principalmente, como eu falei, da nossa filial, né, que são muito destaques, assim, da nossa filial. Da questão das festas, né, do cuidado com os colaboradores. Não sei se vocês sabem, mas não é toda filial que dá o presente lá para o filho que nasce, para o casal que se casa. Não é toda filial que desenvolve as ações que a gente desenvolve, né? Isso está se iniciando agora,
né? Então, você vê que a gente tem um destaque aí entre as filiais, principalmente, né, dentro da Montreal, mas que a gente pode apontar como possíveis, né? Como valores possíveis. E o que eu acho legal, Sara, é que às vezes a gente fica dependente de que esse apontamento venha de cima, né? Que a Lúcia, por exemplo, ou então o próprio Eduardo Coutinho, que é o nosso CEO, cite quais são os valores da Montreal, mas a proposta da GPTW, ela mostra exatamente que a ordem pode vir da gente também, né? E é isso que é legal. O ideal é que venha de qualquer lugar, né? Então, se a gente está enxergando que isso é um valor para Montreal, que é, por exemplo, o cuidado com a sociedade, o grupo de voluntariados, enfim, a inovação, né? São valores da Montreal. Se a gente está notando isso, né? A gente pode colocar como valor, né? E esse que talvez seria o ponto, assim, mais É, essencial. mas aí fica por equipe, né? Tipo assim, cada equipe tem a visão daquela equipe e o que é, e não um todo, né? Uhum. Por exemplo, a Entendi. gente que é da área de operação, a gente nem tudo que a TI tem, ou nem tudo que a TI cria, a gente tem ciência. Então, tem muita coisa que a gente faz aqui igual o Thiago fala muito, né? Todo mundo da área de TI fala muito sobre os valores ágeis, né? É, eu fiz pós em gestão ágil, né? Então, assim, eu entendo o que ele está falando, mas nem tudo que tem no ágil eu consegui aplicar nas minhas equipes. Então, tem coisas que a gente, né, no acompanhamento do projeto, assim, que a cultura ágil traz para a gente, mas nós que estamos aqui na base, né, assim, ó, eu falo uma dor minha, né, minha, não estou falando pelos meus pares, nós somos 7, então, assim, na mesma turma, né, se cada um trouxer um pouquinho diferente, o Saulo, no final, ele não sabe o que é importante, né, para um, que é a mesma coisa que é para a Leide, que é a mesma coisa para a Ivani, e assim por diante, né, aí fica segmentado dentro da empresa, e é isso que eu acho que não é legal, que seria legal que fosse uma coisa mais próxima da gente, da realidade da empresa como um todo, e não somente, E tipo assim. você tocou num ponto que é um desafio, né? Principalmente para nós que somos da área de pessoas, né? E a gente tem contato com todas as áreas da empresa direto. Isso é uma das maiores dificuldades, maiores desafios, né, que a gente encontra, é justamente alcançar esse público tão diverso, né, que a gente encontra aí, né, que vai da área de TI até a operação mesmo. Então, esse é um dos nossos maiores desafios, sem dúvida, mas quando a gente está tratando de valor, a gente está falando de uma porção mais profunda do iceberg, né, então não somente Uhum. em relação a metodologias específicas, a gestões, a ferramentas específicas, mas quando a Não, gente mas eu falo assim, é consegue. porque no sentido, eles todos, né, na teoria, todos têm Sim, voltado, se você vai desenvolver, você tem ali uma gama de cursos, de certificações que você pode oferecer. Nossa equipe uhum, aqui tá mais na base, então assim, a gente tem que ir ali cercando e tentando entender realmente qual que é o papel de cada pessoa, o que cada pessoa quer na vida dela pessoal, não só profissional, né? Porque sim. tem hora que trazer, né, as pessoas para essa realidade da empresa é um pouco mais difícil ali, lá atrás, né? Quando a gente está reunido em festa, a gente está reunido lá fora, todo mundo convive super bem, todo mundo entrosa super fácil. Mas na hora de trazer isso para a realidade, né, de trabalho, é uma dificuldade, assim, que a gente encontra, né? Mas você citou um exemplo que que a gente acaba encontrando de forma geral, né, assim, em todas as Uhum. áreas da Montreal, como um valor, né, que é justamente a preocupação da vida das pessoas além das fronteiras, das paredes, né, da empresa. Isso é uma característica que, assim, eu sou suspeita para falar, né, mas que eu observo de contraste, assim, com outras empresas, né, que a Montreal tem, de fato, uma preocupação com a vida pessoal dos colaboradores, né, então, isso amplia, né, abrange aí outras áreas e talvez seja um valor que não está
institucionalizado, né, não está na pauta, enfim, de reunião, mas, de fato, é uma coisa que a gente consegue observar. Talvez isso seja um dos valores aí que a gente pode exemplificar. Mas é bacana você levantar essas questões, né, principalmente de como que uma área pode auxiliar a outra, né, nos projetos, nas propostas e nas metodologias, né, que já tem utilizado. O exemplo da Wiki aí, né, que o Marcos Couto trouxe para a fábrica de software, ele já deu vários meets, né, inclusive foi o ganhador da Maratona de Ideias, então a gente tem esse acesso, né, e eu acho bacana demais poder contar uns com os outros para poder melhorar, né, as funções e as rotinas de cada área. Vamos passar aqui para eficácia da liderança. Então, esse é o último pilar fundamental, né, para gerar a maximização do potencial humano. Então, a eficácia da liderança, essas são as principais perguntas: qual é a estratégia e filosofia para garantir um negócio de sucesso? Como a estratégia e a direção do negócio e as metas são desenvolvidas e comunicadas em toda a organização? Como que ela se conecta no dia a dia dos colaboradores? Então, a gente está falando aqui de alinhamento, né? Talvez seja o ponto de destaque desse ponto, né? O alinhamento. A empresa ter clareza, noção de para onde está indo e também conseguir transpassar, né? Transmitir essa informação, né? Justamente essa visão aí, essa missão para todos os colaboradores da empresa, tá? Então, como que os colaboradores são estimulados a serem melhores, né? Na direção da estratégia da empresa. Como é que a gente estimula eles a se desenvolverem em direção do objetivo que a gente quer chegar, tá? Como que a gente leva essa estratégia para o dia a dia? Mais uma vez, será que todo mundo recebe a mesma informação, né? E, enfim, será que todo mundo está ciente sobre isso? Como é que a gente traduz o norte estratégico, né? Principalmente para esse público tão diverso, né? Como é que é traduzido esse norte estratégico? Como é que a gente prepara os próprios gestores, os próprios líderes, para capacitar o restante dos colaboradores no dia a dia? Então, essas são as principais perguntas, né, que nortearam a gente a falar da questão da eficácia da liderança nos textos, né? E talvez o ponto hoje que eu consigo dar de exemplo são os nossos OKRs, né? Os nossos OKRs, por mais que a estratégia não seja fixa, né? Porque ela se altera aí, dependendo da demanda, dependendo da época que ela for estruturada, mas cada uma das equipes hoje, elas estão envolvidas dentro da estratégia principal da filial. Então, a Lúcia elencou as principais estratégias dentro das demandas que ela já tinha identificado, e a partir dessas demandas, dessas estratégias, cada área desenvolveu as suas, né, pensando em como alcançar os objetivos levantados, tá? Então, se tem um objetivo máximo lá, que é um exemplo bobo, né, que é viajar para a praia, eu quero viajar para a praia. Esse é meu objetivo máximo, né? Tem os KRs de como alcançar, mas tem justamente outras pessoas que podem me auxiliar a chegar nesse objetivo final. E é justamente isso que a Montreal tem feito esse semestre, né? Nós temos lá os objetivos da diretoria, os objetivos estratégicos, e esses objetivos, eles foram desmembrados, né? Basicamente, desmembrados, nos objetivos de cada área, como cada área pode ser responsável, né, e ajudar para alcançar os objetivos da filial inteira, tá? Então, talvez este seja o principal exemplo, principalmente porque os OKRs, eles são uma pedrinha no sapato aí, né? A gente sabe que, às vezes, falam, cara, eu já estou lotada de trabalho, eu tenho que ficar postando lá na Golos, né? Então, às vezes, é uma coisa que incomoda mesmo, né? Mas nos tira exatamente de um ambiente automatizado, né? E sem propósito, né? Nos tira desse ambiente para um ambiente intencional, né? Nos leva para um ambiente intencional que ajuda justamente a parar de simplesmente ficar apagando incêndios, né? E viver e gerir, né, áreas de forma estratégica.
né? Esse é o principal ponto. Como é que eu consigo simplesmente como é que eu consigo parar de apagar incêndios, de ficar só resolvendo, trabalhando, resolvendo problemas, e como é que eu posso criar soluções? Esse é o ponto, né, principal dos OKRs. Então, eles identificam, a gente faz esse diagnóstico do que está precisando, né, e qual que é o papel de cada um, e bota a mão na massa. E o check-in semanal é justamente para ficar, e aí, fez? E aí, qual que é a perspectiva? Qual que é a expectativa? A gente está conseguindo? A gente não vai alcançar? A gente vai, enfim, nem que seja a coisa mais básica, da coisa mais inspiradora, né? A gente precisa ter um ritmo, um alvo, sempre pensando aí em nos mover para o objetivo que a gente está querendo, tá? E aí, através desses 3 pilares, né, que são os valores, eficácia da liderança e confiança, a gente maximiza o potencial humano. A gente cria um ambiente propício para que a pessoa possa ser o seu melhor, possa se desenvolver e alcançar a sua melhor forma. Tá? Então, as perguntas principais como é que você garante que todos os colaboradores, independentemente de quem sejam ou que trabalho façam, e aí a gente está falando exatamente sobre um dos maiores desafios, né, que a área de pessoas hoje tem, que é justamente o que eu acabei de falar, de alcançar todas essas áreas aí, né, de forma igual, sejam considerados importantes e assim possam alcançar o seu potencial mais elevado. Então, a gente está falando de visibilidade, a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de novo do cuidado para que todas as pessoas se sintam de fato importantes dentro da empresa, né? Então, eu resumi aí para vocês o que a gente faz, o que os líderes fazem para que todos se sintam importantes. Como é que as pessoas se sentem importantes dentro da nossa empresa? Quais investimentos, benefícios, programas que a gente tem para ser melhores, né? Para que as pessoas consigam ser melhores. A empresa está atendendo às necessidades dos funcionários de forma única, né? A gente está gerando equidade e diversidade. E, por fim, a gente está capacitando os líderes para essas ações de todos? Né? São algumas perguntas aí para a gente conversar. Eu queria convidar de novo, porque eu já acabei de falar, viu, gente? Falei de um, queria convidar outra pessoa para falar sobre esse. Esse aqui não está difícil, não. Alguém quiser falar? Eu acho que vocês querem ficar comigo aqui a tarde toda. Ou então vocês estão fazendo outra coisa aí, né? Enquanto isso. Voto por essa. Ai, gente. Tô aqui falando igual a maritaca sozinha. Gente, eu tô rindo aqui de você falando isso. Que bom, Tudo né? bem, gente? Em primeiro lugar, queria pedir desculpa pelo atraso, mas Tem problemas. particular e eu precisei de me ausentar. Tem problemas. Eu não peguei desde o início para variar, né? Mas depois eu assisto o vídeo completo, tá? Okay. Só colocando assim a questão de maximização, né? Do potencial humano, eu entendo que isso é o nosso maior bem. E eu vejo, até emendando um pouquinho com o que você havia dito anterior, né, na questão dos valores, como um dos maiores valores que nós temos aqui na nossa filial. É exatamente essa valorização de todas as pessoas, de buscar aproximação, em vários segmentos, em várias oportunidades, né? Com relação ao grupo de voluntariado, com relação às festinhas, com relação às diversas ações que vem tendo, como palestras, para diversos assuntos que abrangem também uma grande maioria, né? Um se encaixa em uma palestra, outro em outra. Então, acho que essas ações são muito importantes e, sim, é um ponto muito importante que a gente precisa estar sempre focado,
porque para que todo o restante funcione, né, as pessoas precisam de estar bem. Então, acho que um ponto-chave é aprender a escutar um pouco o que a nossa equipe tem a dizer, tirar um tempo mesmo para escutar o que o outro tem a dizer, particular, porque às vezes a pessoa não está bem, a gente precisa de tentar entender, né, o que está acontecendo. Quando você percebe que o potencial de uma pessoa não está sendo plenamente atingido, a gente precisa de buscar entender quais são as dificuldades, quais são as limitações, né, apoiar no que a gente conseguir e indicar ajuda também para aquilo que a gente não consegue, que nem tudo está nas nossas mãos, né? A gente não consegue atuar em tudo, mas eu acho que isso é um ponto fundamental. Então, assim, até uma colocação meio que pessoal. Nós estamos passando, né, por uma renovação de contrato, enfim, e nós estamos mantendo a equipe toda informada e engajada. Embora todos estejam preocupados, obviamente, né, com tudo que está acontecendo, mas eu acho que isso só é viável, isso é possível por conta da continuação, né, de uma continuidade de trabalho, de ganho de confiança mesmo da equipe que a gente trabalha. Então, eu acho que isso é uma construção mesmo, no dia a dia, a gente consegue ir trazendo as pessoas para próximo da gente, né? Fazer com que as pessoas nos enxerguem como pessoas que estão juntas e não uma pessoa para delegar apenas, né? Que nos enxergue como um braço da equipe, que nós juntos vamos fazer as coisas acontecerem. E não apenas uma pessoa que está aqui para determinar quem faz o quê e entregar apenas resultados. Eu acho que parte desse princípio e que está junto com os valores mesmo da empresa. Excelente. Pelo menos é o que a gente vem buscando fazer. Obrigada. Excelente. A sua fala me lembrou do Vinícius, né? Que é um aprendiz PCD, pessoal, que começou recentemente na equipe da Ivani. E ele é cadeirante, né? Eu não sei se ele é paraplégico ou tetraplégico. E ele estava numa live, né? Numa roda de conversa que a gente realizou, sendo grato mesmo a Montreal pela oportunidade, porque dificilmente ele já tinha muitos anos que ele estava parado, sem trabalhar, e que finalmente ele está se sentindo inserido, que ele está feliz, né, que ele está realizado com a função, com o trabalho dele. E por mais que a gente olhe, né, para a questão das cotas, do mínimo, né, que a Montreal tem que ter da questão de pessoas com deficiência, isso aí é óbvio, não tem como, né, a gente também ser hipócritas e falar que é por pura boa vontade, mas a nossa boa vontade, ela, né, o nosso cuidado, ele fica transparente, né, ele fica evidente justamente no dia a dia. Porque se fosse só para contratar essas pessoas, né, por conta da cota, isso é o trabalho mais fácil do mundo. O difícil é justamente passar pelo que a Ivani está passando, que é de dar um acompanhamento, né, uma estrutura para a pessoa ser e alcançar o máximo do potencial dela ali, entendeu? Então, não simplesmente admitir, porque a gente precisa cumprir certas normas trabalhistas, mas esse próprio acompanhamento, esse próprio cuidado e desenvolvimento, né, que a gente tem com as pessoas com deficiência que são admitidas na Montreal, já é diferencial. Já demonstra um valor que nós temos, né, que justamente promove esse lugar de maximização do potencial dessas pessoas, né? Elas são munidas de desenvolvimento, de apoio, de cuidado, de empatia, né, que justamente em pouquíssimas empresas a gente vê hoje em dia. Então, esse é um ótimo exemplo também para a gente trazer aqui. E, então, né, quando o trabalhador ele alcança a maximização do seu potencial, ele consegue promover a inovação e também gerar resultados para o negócio. E falando exatamente sobre o pilar inovação, para a gente descrever de que forma que a Montreal está inovando, a gente seguiu por essa principal pergunta, que é como a sua organização envolve os funcionários no desenvolvimento de novas ideias e melhores maneiras de fazer as coisas que resultam em melhorias reais no desempenho do seu negócio, né?
Então, a gente precisou responder se a gente tinha algum programa de inovação, se a gente envolve todas as pessoas, né? Quais são as ideias de inovação que vieram dos nossos próprios colaboradores? E será que todo mundo tem a oportunidade de inovar? E aí, para exemplificar, né, a gente teve ontem, né, a final do Maratona de Ideias, que acaba sendo ainda um evento muito fechado, né? Isso foram questões bem discutidas, assim, entre a banca, né, entre as pessoas responsáveis pelo evento, e a gente está programando fazer modificações, fazer adequações, para que gere justamente esse ponto aqui, né, resultar esse ponto aqui, que é ampliar a possibilidade de qualquer pessoa se sentir à vontade para sugerir projetos de inovação, né? A gente teve como exemplo, né, o Amadeu também, que sugeriu outras ideias, né? Então, a gente vê o pessoal da manutenção sugerindo ideias inovadoras, e isso é muito bacana. Pena que a gente teve que escolher, a gente não, porque eu não escolhi, mas pena que a banca teve que escolher apenas 3, né? Porque as ideias são muito boas, né? As ideias levantadas. E o que a gente quer é justamente que a abrangência seja cada vez maior, né? Que as pessoas consigam. Deve ter Oi? escolhido para a questão de ganhadores, né? Mas as ideias estão aí, né? Podem ser aplicadas Exatamente. ainda, né? Exatamente, Martinho. Exatamente. É um outro ponto também que a banca analisou, né? A gente ter essa possibilidade de ter contato com o que as pessoas estão vendo na dor do dia a dia, né? Nada melhor do que os próprios trabalhadores, do que as próprias pessoas responsáveis pelos processos, nos sinalizarem de que forma a gente consegue melhorar, né? Sinalizar para a alta diretoria de que forma eles podem investir para que o trabalho no dia a dia seja mais eficaz, seja mais eficiente, seja melhor, né? E gere também mais resultados. Então, a gente está pensando aí numa adequação, numa reformulação, né, do Maratona de Ideias para o ano que vem, para que mais pessoas possam participar, para que pessoas de diferentes áreas sejam engajadas a participar, tenham o acompanhamento necessário, né, o apoio necessário para desenvolver as ideias e que as ideias consigam sair do papel, né? Então, são alguns pontos aí bem bacanas que nós estamos pensando, mas sem dúvidas que o Maratona de Ideias já é um pontapé dentro desse pilar aí de inovação por todos, né? A gente só precisa melhorar a abrangência e o acompanhamento de quem tiver interesse, e isso ultrapassa, né, a caixa de sugestão e outros canais de ideias mesmo, né? Mas, assim, a gente já tem um diferencial, né? Não é toda empresa que tem, e que demonstra que nós queremos ouvir do dia a dia das pessoas ideias diferenciadas para melhorar o nosso desempenho. E aí, por fim, né, pessoal, tem o movimento da liderança, que é justamente de que forma a liderança gera impacto, né, de que forma, de atitudes ousadas que a liderança tem, que gera impacto para os colaboradores e para as pessoas, para a sociedade que está ao nosso redor, né? Então, são os líderes além dos muros da empresa. E, gente, não é babando o ovo, não, vocês podem achar o que vocês quiserem também, mas a Lúcia é um grande exemplo disso, né? É uma pessoa insatisfeita, né? Uma pessoa que quer fazer sempre mais, quer ir sempre além. E um dos exemplos que a gente pode trazer aqui é o nosso grupo de voluntariado, né? A gente está não só preocupado com as necessidades das pessoas que estão dentro da empresa, mas a gente quer ajudar outras pessoas que estão fora, e isso, consequentemente, gera engajamento para os próprios colaboradores da Montreal. Gera inspiração, gera senso de pertencimento, gera valor, né? Isso tudo demonstra outras consequências, né? Boas. Então, ela é uma pessoa que investe, né? Que cuida, que quer que a gente alcance coisas que estão além das estratégias, além dos muros da empresa, né? Mas a minha consideração aqui de trazer isso para você é de que forma ela pode nos inspirar, de que forma ela pode inspirar vocês, líderes aí, em cada área, né? Em cada atitude. Eu vejo muito isso na Sara, na Lu, né? Que são pessoas ali que cuidam. A Lu já até citou isso uma vez,
que cuidam dos liderados como se fosse uma galinha com os pintinhos, né? Assim, o cuidado, acompanhamento, muito corretas, né? Muito junto mesmo com quem está abaixo delas, ouvindo as necessidades, né? Isso demonstra que são pessoas que estão além do operacional, né? Que estão além do me fala que eu faço, né? Eu só faço quando é pedido, eu só faço quando me peçam, eu só faço quando, enfim, né? Que estão querendo ir além. E, enfim, tem outras pessoas aqui, eu vou ficar falando um por um, não, mas porque são as duas que estão aqui na tela para mim, mas que me fez lembrar exatamente de serem pessoas inspiradoras para que a gente consiga colocar em prática mesmo, né? Ações ousadas e que impactem tanto o nosso time, mas também as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, são atos ousados da liderança para impactar a empresa e a sociedade. Então, como é que vocês ousam, né? Quais são as atitudes, comportamentos, tendência que vocês têm que tiram você do costume ali, do que já é padrão, né? O que revolucionou a empresa, né? Qual foi a característica que revolucionou a empresa? Teve impacto social? Por isso que eu trago sempre o nosso grupo de voluntariado, né? Que é um grupo que... Agora o carro da pamonha tá passando aqui, gente. Daqui a pouco eu vou comer pamonha, tá? Mas se vocês estiverem ouvindo, já estão acostumados com isso. Mas de que forma, né, que esse grupo tem impactado as vidas dos colaboradores e também das pessoas que estão fora deles, tá? Então, tá aqui, mais uma vez, esse resumo para vocês. O líder que dissemina e atua de acordo com os valores da empresa. Os valores são colocados em prática por todos e para todos. O líder que constrói relações de confiança e contribui para a criação de Great Place to Work e um excelente lugar para todos se trabalhar. O líder que comunica e envolve as pessoas na estratégia e nos objetivos, né? Estratégias e objetivos são conhecidos por todos da organização e gera a maximização do potencial humano, né? Um ambiente de confiança com valores convergentes e alinhamento de estratégias e objetivos contribui para um ambiente onde todos são incentivados e podem ser o seu melhor, o que gera resultados para o negócio, né? O Great Place to Work for All, impactando as pessoas, os negócios e a sociedade, e também gera inovação por todos, quando as pessoas podem ser o seu melhor, alinhadas à estratégia e ao propósito da empresa, em um ambiente de confiança, cria-se um ambiente propício à inovação por todos. Então, essa é a nova metodologia da GPTW, né, que a gente está buscando seguir aí. Tem a questão da jornada da liderança, né, que é um item aqui importante também da gente passar. Vou falar rapidinho sobre eles, né? Nós estamos nesse estágio aqui, tá? A jornada da liderança, ela é observada principalmente na pesquisa de clima, tá? Nos resultados da pesquisa de clima, através das respostas, eles conseguem dimensionar também esses estágios. E a Montreal hoje se encontra no estágio 4, tá? De bom líder. As características de um bom líder nem sempre se sente confortável com as suas vulnerabilidades, ajuda a pessoa no desenvolvimento da carreira, consegue conversar com toda a equipe, seja assuntos relacionados ao trabalho ou não. Então, talvez o ponto baixo aqui, né, que a gente tem é sobre a questão da nossa vulnerabilidade, né, a dificuldade da gente falar sobre o que a gente precisa, né, sobre as nossas fraquezas mesmo. A gente quer alcançar o estágio 5, né? Nós já estamos bons, mas a gente não está satisfeito. Então, a gente quer alcançar o estágio for all. E essas são as características principais de um líder for all, que é estar próximo das equipes, reconhecer a importância de cada membro da equipe, tipos de pessoas que querem seguir, a questão da inspiração, né? E sobre a inclusão também, líder inclusivos, inspiradores e acolhedores. O engraçado, gente, é que eu consigo ver isso em vocês. Eu consigo ver isso em vocês, tanto em vocês quanto nos gerentes, tá? Eu acho que a forma como os liderados de vocês estão vendo que não está 100% alinhado, né? Talvez eles não estão conseguindo enxergar isso tudo. E talvez aí que a gente tem que fazer esse alinhamento fino, né? E é fino mesmo, porque a gente está a um ponto de sermos os melhores, né, em relação à liderança. Então, pegar essas características aí e deixar que se faça conhecido, né? Deixar que eles tenham acesso a essas características, tá? Então, aqui está mostrando exatamente sobre isso. Aqui, um bench, né, com as melhores empresas de 2021. Então,
as empresas que não foram certificadas da GPTW, 11%, 11% das empresas aqui não foram certificadas pela GPTW, e aqui 29% existe o Leader for All, né? Então, isso aqui está um pouquinho dessas características também, tá? Mas a gente vê que a maioria das empresas, mesmo as não certificadas, estão aqui nesse ponto do bom líder, mas a Montreal quer ser melhor, né, pessoal? É isso. Em relação à inovação também, a gente teve um salto, né? Nós tivemos uma melhora. Em 2021, a gente tem aqui 67% das pessoas se sentem estimulados a inovar. A gente teve um salto aí, a gente pulou para 77% esse ano, né? E nós queremos subir ainda mais essa questão da inovação, pensando principalmente, pessoal, porque a gente liga muito a inovação com TI, né? A gente liga muito a inovação com tecnologia. E, às vezes, uma ideia não necessariamente precisa da tecnologia, né? Pode ser que ela apareça ali como ponto de apoio, mas não necessariamente ela precisa existir, né? A tecnologia precisa estar ali, né? A ideia do Amadeu foi um ótimo exemplo, né? Foi uma ideia inovadora, e não necessariamente tem a TI ali como braço, né? Então, a gente precisa desmistificar também essa ideia de que toda ideia inovadora precisa ter a tecnologia envolvida, né? Pode ter, mas não necessariamente, tá? Então, isso aí também é uma questão para a gente investir, a gente pensar em questões afirmativas nas nossas equipes para poder melhorar a inovação. É isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Só que, na minha opinião, essa questão aí do GPW, que a Montreal faz questão de participar e incentivar a gente, né, os líderes, os funcionários, eu acho muito bacana, porque realmente, no meu caso, eu sinto prazer muito grande em trabalhar aqui na Montreal. Eu não sei se é a Acho que deu uma influência... travadinha. Voltou. Voltou? Eu falei que, no meu caso, eu sinto um prazer muito grande de trabalhar aqui na Montreal. Eu não sei se é somente pela influência da Lúcia, mas a gente tem o meu caso aqui, eu vou aí, quando eu vou presencial na Montreal, normalmente eu sou bem recebido em todos os setores que eu vou, que eu conheço. Isso traz uma harmonia até para a gente poder trabalhar, dá vontade da gente ir à empresa, apesar de trabalhar remoto para mim é muito, muito bom. Mas isso é diferente, é um clima muito agradável trabalhar na Montreal. Aí ainda tem a história da doutora Ângela, alguns aqui que estão aqui eu conheço, assim, já de conversar mesmo, né? O RH de vocês aí, é ótimo essa atenção que vocês dão para a gente, tentando incentivar o tempo inteiro, correr atrás. É difícil da gente encontrar isso em outras empresas. Então, assim, eu acho que faz parte mesmo e, na minha parte aqui, eu faço questão de tentar incentivar ao máximo todos os valores, a questão de cultura, igual a Sara, alguém falou, né, que realmente tem divergências de setores, de áreas, é natural, porque cada área a gente vai ter uma forma da gente tentar implementar e até mesmo conhecer a cultura, a gente conhece muito bem a cultura, principalmente da regional aqui, pelo incentivo que a gente tem, né, as campanhas que a gente faz, as festas, né, que inclusive são ótimas. Essa cultura toda não é tão fácil de implementar, por mais que a gente tenha boa vontade e tal, a gente sabe que não é todo mundo que aceita e vê com os mesmos bons olhos que a maioria. Mas eu acho ótimo trabalhar aqui na Montreal e trabalhar com pessoas que incentivam e faz questão da gente participar dessas palestras, são enriquecedoras, né? Então, assim, só desejar o parabéns dar parabéns para vocês aí, Renatinha, da equipe e a turma que participa também aqui. Às vezes não é fácil a gente falar, fica realmente meio que constrangedor a gente falar, às vezes, assim, a gente tem meio que vergonha mesmo, todo mundo tem um pouquinho. Mas é aos poucos mesmo, isso faz parte, inclusive, de treinamento, de cultura e das palestras constantes. Sim, É isso. exatamente, Martim. Gente, tira a gente da zona de conforto, né? Eu tô aqui falando com vocês, mas vocês não têm ideia do tanto que eu aprendi, e mesmo assim ainda não me sinto pronta, né? Para poder falar sobre essas questões para vocês. E quando eu tiro vocês, né? Quando eu chamo vocês para saírem dessa zona de conforto, é justamente porque através da ação, né? O aprendizado, ele tem diversos estímulos para se concretizar.
né, o visual, o auditivo, e a ação, né, quando você põe para fazer, ou pelo menos se expõe, né, tentando fazer, isso gera concretização do aprendizado, né? Então, eu não quero, de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus, estou aqui com sede, né? Parei meu trabalho, apesar de isso aqui também ser o meu trabalho, para vocês, e vocês também estão parando aí, ou estão fazendo alguma coisa mesmo assim, me ouvindo. Quando eu chamo vocês para participarem, né, pelo menos para tentar, não é para constranger ninguém, né, não é para forçar ninguém a fazer nada, mas é justamente um convite para aprendizagem, né, para vocês conseguirem lembrar disso em outros momentos, né, no dia a dia de vocês, né, nada do que a gente investe, do que a gente paga, ou do que a gente gasta tempo de treinamento é para ser levado em vão, né, a gente quer que vocês consigam realmente aplicar isso no dia a dia de vocês, é isso que é importante, é o que faz sentido desse treinamento ter existido, né, e aí, mais uma vez, né, para finalizar aqui, eu quero incentivar vocês a procurar o gerente direto de vocês. Falar assim, olha, qual que foi o resultado da nossa área, né? Me mostre aí quais são as nossas dores, né? Me mostre aí, porque, igual eu falo, se fosse para eu responder, né, se fosse para eu pegar a pesquisa e responder sobre vocês, a nota ia ser excelente, né? Eu não tenho nada, assim, para desabonar sobre os líderes, né? Pelo menos vocês que eu tenho mais contato, que eu conheço, né? Mas quem está debaixo de vocês está sentindo alguma coisa, né? E mais do que a gente simplesmente ler aquilo e ficar dodói e sentir assim, essa pessoa é frágil, essa pessoa aí tá querendo demais, essa pessoa aí, não. É a gente tentar realmente receber isso como uma crítica construtiva, no sentido, tipo assim, de apontar a direção para onde a gente tem que percorrer, né? Se a gente vai fazer um exame de sangue e sai lá que o colesterol tá alto, né, pra gente ficar assim, também, né, nossa, essa comida que eu fico comendo, nossa, é culpa do meu hambúrguer, é culpa da pizzaria que é aqui na esquina, nossa, não, peraí, como é que eu posso me responsabilizar de olhar o resultado de um exame, tá com colesterol alto, e falar assim, poxa, eu preciso melhorar a minha alimentação, preciso fazer um exercício físico, né, não só ficar se doendo e culpando os outros por, às vezes, uma ação que a gente pode resolver, né. Então, esse é o chamado, esse é o convite, né? Chama o seu gestor, chama o gerente de vocês, fala, fulano, quero ver aí a planilha lá das notas, me mostra onde é que a gente precisa melhorar, me mostra onde o povo está insatisfeito. Alguma coisa tem que a gente pode fazer para poder aumentar essa nota, para poder melhorar a forma como eles veem isso tudo, né? Então, eu acho que isso tudo cabe a nós também, né? É nossa responsabilidade, tá bom? Mais uma vez agradeço a paciência, a presença de vocês aqui. Me coloco disponível, tá? Eu e a Laila, principalmente, a gente está disponível. Nós estamos dispostas, nós queremos ouvir vocês, pessoal. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir as sugestões, a gente quer né, conseguir colocar as coisas em prática. Nosso sonho, nós temos muitos sonhos, inclusive, que foram levantados por demandas suas, né? Óbvio que as coisas demoram mesmo para serem implantadas, mas de certa forma ter esse contato com vocês, tanto sobre as coisas que vocês já estão fazendo, mas as coisas que vocês precisam fazer, é muito importante para a gente, tá? E a gente usar a metodologia da GPTW como base aí para nos dar a expectativa, a perspectiva do futuro também é muito importante, tá bom? Obrigadão para vocês, falei demais, vou beber outra garrafa d'água ali, comer minha pamonha, e a gente se encontra em outras oportunidades. Obrigado, Renatinha, obrigada, você brilhou como sempre, viu? Parabéns. Você Obrigada. realmente é uma fonte de inspiração. Sem puxar saco. Quem sou eu? De verdade, obrigada. Muito obrigado, Renata. Um abraço, pessoal. Obrigada, Renata, arrasou, viu? Obrigado, Boa tarde, Renata. pessoal. Boa tarde. Obrigada. Obrigada, Renata.